Olá, amantes de japonês, ou como eu gosto de chamar meus nihongosos queridos, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje o papo é direto. Assuntos são partículas básicas do japonês, principalmente as três básicas, a, mo e ga. E principalmente, se você tem dúvida, qual que é a diferença entre o a e ga, fica comigo nesse vídeo até o final, que até o final eu explico a diferença tudo direitinho. Antes disso, eita, ela. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Seja bem-vindo a mais uma aula que eu gravo aqui neste canal. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Kawakami e eu dou aulas de japonês online. Eu sobrevivo, ainda não vivo, eu sobrevivo. Eu sou teimoso, sobrevivo disso, certo? E hoje eu estou contente porque eu tenho poder. Eu consigo fazer o seguinte: eu tenho o poder de escrever na tela, eu tenho o poder de escrever ou fazer uma casa. Que legal, grande coisa. Qualquer um consegue fazer. Ótimo, então agora eu vou sim, vamos para a aula. Vou colocar aqui o slidezinho. Toda vez que eu olho para cá, assim, é porque eu estou olhando para o meu OBS. Eu preciso dele para controlar. Quando eu olho para cá, eu estou falando com você. E quando eu olho para cá, eu estou dando uma coladinha no nosso script, certo? Vamos lá. Partículas. Wa, mo e ga. Para que servem, o que são, melhor dizendo, o que são, para que servem, exemplos. Depois, por último, a diferença entre o A e o Ga. Vamos então para definir o que são partículas. Isso é muito interessante. Vou trazer tudo aqui, ó. Partículas são como holofotes, tá? Holofotes. Mas em que sentido? Tá vendo essa frase aqui, ó? Imagine que cada palavra em uma frase japonesa é um ator. Gostei dessa. Esse tem uma cor mais viva. Vamos ver se é verde vivo. Um verde vivo. Tá bom. Um, um ator. Tá? Um ator. Certo? E as partículas são como holofotes, placas de sinalização. O holofote é melhor, tanto é que eu coloquei o holofote aqui. Aqui é a nossa partícula, esse holofote. Ou seja, esses holofotes são o quê? Pequenas palavrinhas que vêm depois da palavra do japonês. Pode ser um substantivo, pronome, adjetivo, um verbo, que são cruciais. A função delas, na verdade, é isso: mostrar a função gramatical desta palavra na frase. Ou seja, palavra partícula. A partícula indica a função dessa palavra aqui dentro da frase. Se ela é o tópico, se ela é a direção, se ela é o sujeito. Enfim, temos diversas e diversas funções nas palavras, tá? E todas elas são indicadas pela partícula. Dependendo da partícula que nós temos aqui, a função dessa palavra aqui na frente dela muda, ok? Vamos apagar essa bagunça aqui e prosseguir. Exatamente. Está, inclusive, fazendo nesse parágrafo aqui embaixo, contraste entre português, que está explicado. Em português usamos a ordem das palavras, elas têm uma ordem natural, tá? E essa ordem natural é feito o verbo, certo? Então nós sabemos, dessa ordem natural, o que as palavras são dentro de uma frase, né? Eu como banana. Nós temos, eu como banana. Eu sou o verbo banana, predicado, certo? Não temos nenhuma palavrinha que indica o que elas. Em outros casos, por exemplo, eu como em casa, aí nós temos a palavrinha aqui, que é uma posição que indica, como que indica o que a palavra que vem depois, que é casa, é
da frase, no caso, um objeto indicado, certo? No japonês, quem faz esse trabalho pesado é as partículas. Se nós gravamos, se nós entendemos a função, qual é a função que aquela partícula determina e indica, nós não precisamos ficar pensando se isso é um objeto direto ou indireto, não, se é a direção, não. Nós gravamos a função e, naturalmente, isso vem na nossa. Tá? Um pouquinho complicada, é um pouquinho de gramática, ela é diferente da gramática do português, por isso que essa contraste, essa comparação aqui foi muito boa. Outra coisa que eu gostei bastante foi essa analogia, uma maneira mais simples que eu encontrei explicar o que significa, o que são, para que servem as partículas. Correto? Se nós estivermos todos na mesma página, deixa eu vir aqui e deixa eu limpar essa bagunça toda aqui. Se nós estivermos todos na mesma página até aqui, tudo bem. Se não, você volta, lê com cuidado, explicações do slide, tá certo? Okay? Mas se você entendeu, nós podemos continuar. E aqui nós vamos entrar na primeira partícula. Primeira partícula qualquer é a partícula wa. Você sabe ler hiragana, você vai ver que isso daqui não é o wa, é o ha. Em japonês, H tem som de R forte. Mas quando é usado como partícula, a pronúncia é o wa. Inclusive, isso daqui deve estar explicado aqui embaixo, tá? Ok, exatamente. Não funciona como partícula, a pronúncia é o wa. O que é a função dessa partícula? A função principal dessa partícula é marcar o tópico da frase ou o assunto da frase. É como se nós disséssemos isso daqui, ó. Quanto a determinado assunto, quanto ao tópico da frase, é verdade. Quanto a mim, eu sou professor de japonês, isso é verdade. Ela estabelece o contexto, o tema principal da sua conversa. Ou seja, toda vez que você quer frisar para a pessoa que você está falando sobre determinado assunto, alguma coisa lá. Pode ser qualquer coisa, tá? Inclusive, como nós vamos ver no exemplo, advérbios de tempo também ter o assunto da frase. Tá bom? Ok? Vamos limpar essa bagunça e partir para os exemplos. Gosto muito de exemplo. O exemplo ajuda bastante a gente entender as coisas, né? Primeiro exemplo. Kyo wa shikenda. Kyo wa shikenda. Nós temos aqui a palavra kyo, hoje. Nós temos a palavra shiken, fica prova. Nós temos duas partículas, por assim dizer. Essa daqui é uma partícula, que é a partícula do tópico que nós estamos estudando agora. Essa daqui, partícula finalizadora de frase, verbo auxiliar, cópula. São vários nomes que se dá, mas a função disso daqui é dizer que tudo que vem antes, tudo que vem antes, afirmação. Tá? Então, muitas vezes em português é substituído pelo é. Então, kyo é o tópico, hoje é prova. Assim. Ficando ou lembrando que hoje é o tópico. Nós estamos falando sobre hoje. Certo? Mais um exemplo aqui. Watashi wa gakusei desu. Watashi significa eu, gakusei significa estudante. O des é a mesma coisa que o da, só que aqui é uma versão informal e essa daqui é a versão formal. Eles têm a mesmíssima função. Também tem a mesmíssima função, é a nossa partícula de estudo, que indica que o tópico, o assunto, é o watashi, eu, no caso. Nós temos essa explicação aqui, e nós temos aqui ele se suando frio por causa de uma prova, de um teste. Coisa que você não precisa fazer depois dessa explicação que eu te dei. Lembre-se, a partícula é a partícula do tópico. Como você dissesse,
quanto a mim, sobre a mim, a seguinte informação é verdade. Tá? Claro que nós não vamos traduzir dessa maneira, apenas entender o conceito, certo? Nós podemos traduzir de maneira muito mais simples. Entendido? Limpando essa bagunça. Se você entendeu até agora, deixa o like aí que já merece, tá? Merece. Deixa aí. Vamos voltar aqui. Próxima partícula. Partícula Mo, que é, como está escrito aqui, o holofote extra mais. Ou seja, extra mais por quê? Porque eu não gosto quando aparece isso. Como eu faço para assumir isso? Como que eu faço para assumir isso? Enfim, eu quero que isso sumiu. Estava muito preocupado, estava demasiadamente preocupado com os números que estavam aparecendo aqui, mas eles sumiram. Olha que isso aqui fica fácil de. Ah, a partícula amor é a partícula da inclusão. Ele mostra que algo também está incluído ou está incluso. E nós temos uma palavrinha em português que exatamente se refere a essa função mais simples da partícula, a palavra também. Então, na maioria dos casos, principalmente os usos mais simples da partícula mo, sozinha, ou depois do sujeito, ou depois do tópico, para seguir também. Podemos trocar. Podemos fazer essa relação. Sim, podemos. Mas lembre-se, não necessariamente vai ser sempre assim. Tem outros casos e outros usos que ela vai ter mais esse daqui, ó, é, do que também. Mas isso é para mais para frente. Nível um pouquinho mais. São lições futuras, por assim dizer. O que nos interessa por enquanto e até agora é que no uso mais simples da partícula, ela pode ser trocada por também, e a função dela é mostrar que o que vem antes, sempre, né, a partícula indica, quando a palavra vem antes, sempre, pode ser incluída também. Então, muitas vezes, ela substitui a partícula A e a partícula K. Por isso que nós estamos estudando as três juntas. Então, quando você quer dizer que o assunto também, informação a respeito de um outro assunto também é aquilo, você também usa essa. Você quer dizer que o sujeito de alguma ação também praticou aquela ação, você usa o mo. Ok? Vamos para os nossos exemplos, mas antes disso, olha só, isso aqui é bom para você. Lembra dessa foto, você lembrar da parte do amor. Eu também! Ok, vamos limpar essa bagunça e vamos para os nossos exemplos aqui. Primeiro exemplo. Ringo ga suki desu, banana mo suki desu. Ok? Ringo ga suki desu, banana mo suki desu. Ou seja, ringo, palavrinha aqui. Ah, banana, igualzinho, igual ao português. Tá? Essa estrutura aqui é alguma coisa suki desu, significa que eu gosto. Aqui é traduzido como verbo gramático. Não é um verbo, mas é uma estrutura gramatical. Trocar por gosto de alguma coisa ou alguém gostar de alguma coisa. Tá? E no caso, o que se gosta é o que vem antes. Então, eu gosto de banana. Banana banana também eu gosto. Eu gosto também de banana. Certo? Então, a função da partícula mo aqui, nesse contexto, é mostrar o meu gosto, minha preferência. Eu gosto também de bananas. De maçã. Eu gosto de maçã, mas eu gosto de bananas também. Inclusive está aqui bem grafado em letras. Como que fala? Itálicas? Não, itálicas aquelas deitadas, né? E esqueci. Em letras mais grossas aqui, tá? Em letras mais grossas. Próximo exemplo. Watashi mo nihonjin desu. Mais uma vez, watashi mo nihonjin desu. Watashi significa eu,
Nihonjin japonês. Nacionalidade japonesa. Esse é a afirmação. Mas é uma afirmação. Nós temos o mo, que significa também. Ou seja, alguém falou que é japonês. Eu simplesmente fui lá e disse, também sou japonês. Eu digo dessa maneira. Ashimo unjin desu. E essa explicação está toda aqui. Eu sou japonês ou japonesa. Alguém acabou de dizer que é japonês. Eu também sou. Tá vendo? Assim como esse rapaz aqui, ó. Eu também sou japonês. É claro, qualquer um acredita que ele é um japonês. Olha só. Olha os traços dele. Perfeito, ninguém duvida que ele é japonês. Então, ele sim pode dizer, Watashimo nihonjin desu. Ok, entendido até aqui? Vamos voltar aqui, entendido? Entendido? Partícula boa, partícula da inclusão. Bora lá para a última partícula de hoje? Partícula. Tem que voltar aqui. Isso, agora sim. Estamos aqui na mesma página. E a partícula H? Partícula H, partícula identificadora ou partícula do sujeito. É o holofote preciso. Sabe aquele investigador que quer saber as coisas nos seus mínimos detalhes? Não é mínimos detalhes, mas quer saber exatamente quem fez ou o que é? Exatamente. Essa é a função da partícula H, certo? Ela realmente causa bastante confusão, principalmente ou especialmente comparada com a. Vamos entender, certo? Primeiro nós vamos entender a função da partícula H. A partícula H identifica o sujeito da frase, quem pratica a ação da frase, isso em casos especiais, como quando esse sujeito é informação nova. Isso aqui é muito importante, nova informação. Quando o sujeito for uma nova, informação que é colocada naquela hora, no contexto da conversa, okay? E aqui nós temos a continuação da explicação, correto? Como se fosse um holofote que apontasse para o elemento que está agindo ou que é o ponto central de uma nova informação. É muito importante. Uma nova informação. Nova informação vem antes da partícula. Estava isso. Nova informação vem antes da partícula. Geralmente a gente faz essa pergunta. Vem sendo o que é o alvo depois. Por isso, partícula identificadora. Tá? Partícula do sujeito. Essa pergunta, partícula identificadora, é essa. Okay? Nós temos um desenho aqui identificando partícula, aquele sujeito que parece um espião, não é espião, detetive. Deu sujeito. Esse daqui, ó, esse daqui bonitinho, a partícula H. Ok? Entendida a função da partícula H, nós queremos ir para os exemplos. Vamos limpar essa bagunça aqui e passar os slides para frente. Nós temos exemplo. O primeiro exemplo é darega te. Que é uma pergunta, tá? A pergunta é, dare é quem? Gakusei, estudante. Quem é o estudante? Essa pergunta, a função, qual foi a intenção? Quando se usa o ga na pergunta, a resposta que a gente procura saber é o sujeito. Quem praticou a ação. Por isso se usa o ga. Por isso se usa. Em perguntas, você quer saber o que a resposta exige. A resposta certa é o sujeito da ação? A partícula H é a mais apropriada. Perfeito? Mais um exemplo aqui. John gakusei desu. E é a resposta a essa pergunta. No caso, John dele, gakusei. John é gakusei. Né? Aqui deveria ter o da ou o des, mas em situações informais desse jeito também. Tanto é que aqui também deveria haver pescar, mas em situações informais isso daqui também é correto? Aqui é a resposta, não o gato.
é o estudante. Por quê? Porque ele é o sujeito da. E essa informação que John é o estudante é uma informação nova, certo? O que nós temos aqui, ó, um estudante. Esse daqui é o John. Já apresento o John, o estudante maluquinho. Ou seja, sempre que você precisar lembrar da partícula H, identificadora do sujeito, lembre-se deste John aqui, o menino maluquinho, o estudante maluquinho. E a inveja pura, tá? E, né? Ele tem cabelo para ficar mal penteado e eu nem cabelo tenho para ficar mal penteado. Vamos beber um pouquinho de água aqui. Fica aí comigo, não sai daí, porque nós vamos agora para a parte mais importante da aula, tá? Referência aí. Yoga. Esse entre. Yoga. Eu tô me achando. Vamos lá. Navegador. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Respondendo a diferença entre o A e o H, a grande batalha dos holofotes. Vamos lembrar da ilustração, a analogia que nós estamos fazendo aqui. Todas as partículas são comparadas a um holofote que está focalizando a função do ator principal, ou de um dos atores. O ator que vem antes dele, tá? Sempre é assim. Vou fazer mais uma vez. A palavra está aqui, a partícula está aqui. A partícula indica a função dessa palavrinha do texto. Texto. Dando a baguncinha aqui, vamos prosseguir. Aqui vai sumir com o tempo. Ok. Então vamos lá. É difícil? Causa confusão? É complicado no início? Sim. Parece complicado no início. Mas conforme nós vamos praticando, nós vamos entendendo isso. E, sinceramente dizendo, aqui é um insight da minha. Em muitos casos, tanto faz. E depende mais do que ser gramaticalmente correto ou tradução correta, vai muito da intenção de quem está falando. Vai muito da intenção. A maioria das vezes, muitas vezes, tanto faz. Mas nós queremos entender bem a diferença. Então nós vamos recapitular. Lembrando, vamos colocar os dois aqui ao mesmo tempo. Partícula A, holofote que fixa, indica o tópico da frase. Partícula H é o holofote que identifica o sujeito da frase. Principalmente quando o sujeito é informação nova, certo? Ele passa a ser o foco ou ponto principal da ação, certo? Olhe bem, isso daqui é pense em A como sobre X, Y, e pense em A como é X que faz um, e X é a coisa importante aqui, no sentido de identificar que é a coisa, o alvo, o predicado, se é que existe. Tá? Interessante, nós podemos fazer uma diferença. Está muito bacana. Muito bacana. Informação nova vem depois. Informação nova vem antes. Antes. Certo? Grava isso, porque talvez isso seja o insight melhor. Parece aqui. Talvez esse seja o ponto, o que você precisa entender para determinar corretamente qual das duas partículas você vai usar. Eu estou rabiscado aqui na frente. Pouco me importa, vou ficar rabiscado assim mesmo. Tá? Isso aqui é importante. E vem depois, nova, tá? E vem antes da informação. Entendido? Entendido? Entendido?
Como que eu volto? Aqui, ó. Voltar aqui. Entendido isso, vamos para os nossos exemplos aqui. Deveria ter limpado isso antes, mas veio a tela primeiro. Está escutando o barulho do meu mouse? Vontade, pode ser vontade. Exemplo 1, estudante. Vamos fazer um exemplo comparativo aqui, ó. Watashi wa gakusei desu. Eu sou estudante. Quanto a mim, sou estudante. Aqui nós estamos indicando que o tópico sou eu, tá? Informação nova é gakusei. Quanto a mim, sou estudante. Isso daqui que é informação. Eu já estou aqui, eu já existo, já estou falando sobre mim, ou nós já estamos falando sobre mim na conversa. E eu falo que eu sou estudante. Deu para entender que parte dos elementos que você precisa saber para determinar se é o A, tá? Vem do contexto. Contexto, isso daqui, ó. Contexto. Contexto, ou seja, que pé está a conversa? Ou seja, o nagaré da. Ó, aí eu aqui falando já. O fluxo da conversa é importante para você determinar se é o A ou o H. Então, aqui, ó, alguém pergunta o que você faz, fale sobre você. O assunto já é conhecido, o tópico já é conhecido. Então, eu repito, ó, fala sobre mim, tá bom? Ok? Ou seja, o tópico da conversa é conhecido ou óbvio. Tem informação nova que a gente vem depois, certo? Partícula A, informação nova vem depois. Vamos contrastar com isso usando a partícula H. Watashi ga gakusei desu. Eu sou estudante. Contexto. Aqui, ó. Alguém pergunta quem é estudante. Tem várias pessoas ali, você precisa identificar qual é estudante. Watashi ga. Ou seja, a informação nova aqui é isso daqui, ó, que vem antes. Partícula H, informação nova é o que vem antes. O holofote está apontando para esse lado. Tem que o holofote aqui do O também está apontando para esse lado. Só que a informação nova, a novidade, vem depois ou antes. Termina, tá certo? Então, o foco principal, a informação nova é eu. A ênfase está em quem é estudante. É a resposta. Vamos enfatizar o jeito. Vamos ver um outro exemplo aqui, depois que eu limpar essa bagunça aqui, para ver se ficou mais claro ou não. Exemplo 2. Clima. Kyou wa itenki desu ne? Kyou wa itenki desu ne? Hoje, o tempo está bom, né? E é bom, clima tem. Quanto a hoje, o tempo, o clima está bom. Hoje está um bom tempo. Você está escrevendo o dia. Kyou é o tópico pelo qual você está falando. Qual é esse assunto? A informação nova e importante é que o tempo está bom. É o que vem depois da parte hoje. O tempo está bom. Aqui embaixo, a mega teimasu. Está chovendo. Contexto. Alguém pergunta o que está acontecendo lá fora. Ou simplesmente você constata um fato inesperado. Alguma coisa acontece. Informação nova. E o foco aqui é a meia chuva. É o que vem antes da partícula H. O holofote está diretamente em chuva como o evento ocorrer. Okay? Não quero falar sobre a chuva, quero falar que está chovendo. Okay? Entendido? Vamos lá para mais uma. Mais um exemplo. Mais exemplo. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Ah, esse aqui. Quem comeu o bolo? Quem comeu o bolo? Ah, o bolo é uma coisa gostosa, todo mundo quer comer. Mas olha só a diferença sutil que ocorre aqui. Eu pergunto, buscando o sujeito, já vimos isso no exemplo, tá? Eu pergunto, darega ikyo tabemashita. Darega ikyo tabemashita. Quero saber quem é o sujeito, por isso que eu usei a parte. Essa informação aqui eu não sei, a resposta vai vir baseada nela. Essa daqui que é a informação que eu quero, a informação nova que eu quero. Quem?
Are é quem? Que é bolo, tabemashita é comeu, tá? Quem? Ah, como é que fica isso? Como é que fica? A pergunta é sobre quem é o sujeito desconhecido que realizou a ação. Resposta: John Gato. Foi o John que comeu. John tabemashita. Eu indico o sujeito aqui, ó. Esse comeu. John Gato. Então é a informação nova que responde a pergunta quem. Ela está identificando o sujeito. Bom, último slide, eu acho que é o último, né? Ah, não, tem um de recapitular. Perguntando agora com um tópico conhecido. Tá? Tópico conhecido. A pergunta é a seguinte: John wa nani o tabemashita ka? Conta John o que ele comeu. John, o que ele comeu? Veja, agora o que eu quero saber é o que vem aqui depois, tá vendo? Eu quero saber, não quero saber quem comeu, eu quero saber o que ele comeu. Vem depois da partícula lá. Você viu como a informação nova que eu quero saber foi jogada para depois? Lógico, claro e evidente que eu vou responder é o que vem depois. Por isso eu uso a partícula wa. John wa cake o tabemashita. Ele comeu bolo. Essa daqui é informação nova, vem depois da partícula wa. Deu para entender? Informação nova dentro de um contexto, dentro do fluxo de uma conversa. Vem depois da partícula A? Vem depois? Vem depois? Partícula A. Vem antes? Partícula é H. Talvez essa seja a maneira mais simples de explicar. Certo? Aqui, a ação nova é que ele comeu o bolo. Bolo. A gente já sabia que era o John que comeu. A gente já sabia. Tá vendo? Percebe a nuance, a diferença sutil? É como se A dissesse sobre isso, fez um comentário. E H dissesse, isto aqui é coisa importante. Mais uma vez dizendo, o H, a informação nova vem antes. O A, a informação nova depois. Tá certo? Olha só, eu acho que eu estou tudo desenhado. Eu acho que esse vídeo, eu acho. E se você ficou até o final aqui, está faltando a recapitulação, parabéns para você. Sabe? Isso é muito importante. Tá? Na verdade, falo japonês, eu não fico pensando se eu tenho que usar a partícula A ou H. É naturalmente. Com o tempo vai sair naturalmente. Mas no começo é importante entender isso para você progredir. Porque se você fica assim, você casqueta nisso, e toda vez que você fica, será que eu uso A, será que eu uso H, será que eu uso A, será que eu uso H? Aí travar. E o objetivo aqui é você destravar no japonês. Por isso que eu. Por isso o canal chama de Destrave Seu Japonês. Vamos voltar, só falta mais um pouquinho de slide. Vamos lá. Aqui só falta mais um pouquinho de slide. Resumo rápido dos holofotes, né? Nós vimos a partícula A marca o tópico da frase, o holofote principal sobre o que estamos falando. Partícula amor marca a inclusão, a partícula da inclusão. Mostra que aquilo que vem antes também se aplica. Também. Pode ser trocado por também nos usos mais fáceis. Está aqui. Partícula H. A partícula que marca o sujeito, especialmente com uma nova formação, ou um foco principal. Identifica quem ou o que. Principalmente o que é alvo do predicado. Você viu? Bastante em frases como, por exemplo, vou escrever em letra. Do que. Então, esses. É um K, tá, gente? Que significa pode ser trocado por gostar. Gosto do quê? Da banana. Identificou isso daqui. Isso é o alvo. É o que. Bem, a gente usa partícula H, tá? Ok? E aqui nós temos o nosso professor Pouca Telha
Dizendo, o Descaressamaki é obrigado por você ter assistido muito bem. Você teve paciência suficiente de ficar, deixa eu ver, quantos? 35 minutos, mas aprendeu de uma vez por todas. Entre lugar. Olha, você já sabe isso. Progredir, deslanchar, destravar seu japonês. Gente, tá maluco. O que aconteceu com o meu. Aqui! Olha só, agora que eu vi. Ah, agora sim, agora ficou maneiro. Meu, ele parou de funcionar aqui, ele parou de funcionar. Tá vendo aqui? É esse bonequinho aqui, esse astronautazinho que eu comprei na Shopee, ó, ele. Dragonite aqui atrás. Casa ali. Meu caso, o meu cenário. A maneira mais, como que se diz assim, criativa e barata que eu acho mais diferente assim. Tudo, iluminação. E assim, nós. Olha, mas muito obrigado por ter ficado aqui. Espero que tenha valido a pena, que de uma vez por todas tenha mais dúvida. Roubei. Roubei essa aula. No meu novo produto. Logo vocês vão ficar sabendo. Certo? É uma das aulas que tem mais coisas lá, né? Não é essa aula, né? Talvez eu não demore tanto, ou demore uns 30 minutos para dar. Isso que é importante, principalmente para quem está começando. Lá dentro do produto vai ter muito mais coisa, inclusive acompanhamento do alto. Quer saber mais? Quer entrar na lista de espera? Tem que estar na. É mais vinhetando que eu gosto de vinhetar. Olha lá, vamos lá ver o professor sensacional. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar o processo.